Eu tô gravando esse vídeo e eu nem sei se eu vou postar ele. Enfim, tô tentando gravar aqui. Parece que eu não tenho interação nenhuma com a câmera e eu gravo vídeos há muito tempo. E esse é o meu filho. Eu vou contar um pouquinho da minha história hoje. E, enfim, é isso. Vou contar um pouquinho da minha história hoje pra vocês que eu nunca contei pra cá com tantos detalhes nesses anos que eu trabalho com a internet. Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, sou a Mari Tolino, mais conhecida como Mari Tolino, né? Eu sou consultora de estilo e também de cores. Sou mãe do Vitório, sou esposa do Pietro e filha da Sandra. E hoje a nossa história, a minha história, vai começar com quem? A Sandra, minha mãe, né? Minha mãe, ela namorava o meu pai há 5 anos. E com seus 26 anos, a idade que eu tenho hoje, ela engravidou de mim. Então, ela e meu pai se casaram. Com terreno comprado pelos meus avós paternos, eles deram um terreno para os meus pais. Minha mãe quase largando o cargo dela para ir administrar o bar do meu pai no interior de São Paulo, em Bauru. O meu pai resolve que ele vai assumir um outro relacionamento. Então ele deixa minha mãe para assumir um outro relacionamento com outra mulher. Então minha mãe volta para casa dos pais dela, né? Os meus avós, no caso. Só que minha mãe entra em um quadro depressivo. Minha mãe, ela teve depressão durante toda a minha gestação. E foi muito importante para ela a ajuda das minhas tias, da minha avó, das minhas avós, né? Porque eu tenho avós adotivos. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar mais sobre esse assunto, porque eu sempre falo que eu tenho 3 avós e todo mundo fica, como assim você tem 3 avós? Se vocês quiserem, eu posso explicar depois sobre isso. E também o meu avô adotivo, que ele não está mais entre nós, mas ele era uma pessoa muito abençoada. E eu não queria gravar esse vídeo porque eu não consigo não chorar contando essa história, mas enfim. Minha mãe, durante toda a minha infância, minha mãe, durante toda a minha infância, ela passou por muitos desafios, por muito preconceito por ser uma mulher separada com uma criança. E não ajuda nada, tá, de TPM, né? Não ajuda em nada. Enfim. E ela passou por muitos desafios na minha criação, de estar criando uma criança sozinha. Eu sou mãe hoje e às vezes eu paro e penso, meu Deus, como que ela fez isso sozinha? Logicamente, ela tinha uma grande rede de apoio. A minha avó, ela praticamente me criou, me ajudou a me criar, porque minha mãe trabalhava muito. Minha mãe é professora de biologia. Talvez ela esteja querendo me matar se eu postar esse vídeo, porque ela tem muitos alunos. A minha mãe dá aula há 30 anos, então ela tem muitos alunos, que alguns inclusive me seguem. E ela é uma mulher incrível, que passou por muitos desafios durante toda a vida. E teve a ajuda de outra mulher incrível, que é a minha avó, pra me criar. Eu tive uma infância muito boa, eu fui criada numa casa rodeada de mulheres que eu amo, que são a minha paixão, que são as minhas tias, as minhas Anas, porque, pra quem não sabe, eu tenho 3 tias que começam com Ana, sim. Márcia, Andréia, Sandra, que é minha mãe, Ana Cláudia, Ana Maria e Ana Paula. E o caçulinha, um homem abençoado, André. Então, eu fui criada nessa casa cheia de mulheres. Tinha o meu avô também, pra quem achar estranho, não, meu avô ele tava lá.
Mas com um bando de mulher, né, não tem muito pra onde fugir. E eu acredito que por conta disso eu tenha tantos exemplos na minha vida de mulheres fortes. E acredito também que por conta disso o meu propósito seja ajudar mulheres a elevar sua autoestima, ajudar mulheres aqui a se reencontrarem em si mesmas, no seu estilo, com as suas cores, ajudar mulheres a se sentirem mais e mais belas. Porque a mulher que me criou, ela precisou se reerguer em diversos âmbitos da vida. E esse foi um ponto fundamental para minha mãe. Olhar no espelho e se reconhecer, né? É muito importante também depois de passar por muitos desafios na vida, depois de passar por gestação. Eu sou mãe, eu posso falar sobre isso. Mas graças a Deus a minha infância foi rodeada de muito amor, foi rodeada de mulheres maravilhosas. Ok. Vou tentar. Thank you. Nuna, no. Nena, Nele, Mama. Bom, e por conta disso eu acredito que a união feminina, ela move montanhas e eu acredito que também por conta de toda a minha história, o meu propósito seja ajudar mulheres, o meu propósito seja alavancar mulheres. Porque quando a gente se cuida, a gente se sente bem com nós mesmas, tudo muda. A gente consegue alcançar os nossos objetivos, a gente consegue construir muita coisa. E outro dia eu vou contar o restante dessa história, a parte 2 dessa história, que é quando eu virei uma jovem, uma pré-adolescente jovem, ali adolescente, que foi quando as coisas começaram a mudar, por eu não ter uma figura masculina forte, eu acredito, né? Por não ter essa figura masculina forte na minha vida, eu acabei entrando em alguns relacionamentos que não foram tão legais assim pra mim. Mas essa parte da história vai ficar pra outro dia.